Preste muita atenção a esse vídeo. Não só ouça e nem veja, sinta. Entenda a mensagem no mais íntimo do seu ser, a nível profundo. Nem que você tenha que ver esse vídeo 10 vezes. No livro Despertar da Consciência, Neville diz assim, sabendo disso, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você vai ler: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Isso não se refere a um tempo em um passado distante, onde existiam homens com a estatura de gigantes, mas sim aos dias de hoje, o nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram o tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos e os seus problemas, e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que te fazem sentir como um gafanhoto. Mas como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa disso, éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo que primeiro você é para si mesmo. Vamos lá. Os gigantes existem hoje, no dia a dia. E quais são eles? Desemprego, falta de dinheiro, doenças, desejos por um relacionamento, desejos por um corpo perfeito, desejos por status e tantos desejos. Infinitos desejos existem dentro de um ser humano, cada pessoa com seus infinitos desejos. Como sendo um desejo, tudo está lá fora. É um desejo, tudo está lá fora. E tudo que está lá fora, que você não tem, se torna maior do que você. Você rasteja aos pés disso. Você se inferioriza. Você se machuca para ter isso. Você se torna um gafanhoto. Olha o que é dito. Éramos como gafanhotos aos olhos deles. Você sente que só vai ser feliz quando tiver o emprego, quando tiver o relacionamento, quando tiver dinheiro, quando tiver isso, quando tiver aquilo, quando tiver aquele outro. E você pode ver quantas coisas você quis no passado e que elas se realizaram e pouco tempo depois, você perdeu o sentido por aquilo, perdeu a paixão, perdeu aquela vontade de ter, porque você possuiu. O brilho está sempre naquilo que nós não temos. E isso faz com que nós sempre estejamos correndo atrás de algo, implorando para que isso esteja ao nosso lado, seja lá qual for a coisa. E tudo isso te torna um gafanhoto. Olha o que ele continua dizendo. Portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser o gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Daniel 4, versículo 35. Isto que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sim ao único Deus,
o Pai da eternidade, a sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como o seu verdadeiro eu, uma consciência sem face e sem forma, e liberta-te da tua prisão autoimposta. Quando ele diz aqui, desperte o seu poder, não como homem, mas como o seu verdadeiro eu, o seu estado mais elevado, que é a consciência de ser Deus sem forma, sem face, sem forma. Liberta-te de tua prisão autoimposta. Qual é essa prisão autoimposta? Não vou entrar em detalhes aqui, que levaria horas, seria um workshop de final de semana, mas vou dar aqui uma leve pincelada. Na nossa área de membros, que eu estou preparando, quem estiver lá, nós vamos aprofundar mais sobre isso. Mas o que é a prisão autoimposta? A criança nasce nesse mundo. Ela tem um poder extremo, supremo dentro dela. Não existe a mente racional, só a mente suprema, a existência. A vida, com toda a força. Só que nasceu em um pequeno corpo, um corpinho desse tamanho, um corpinho de uma criança. E esse corpo é totalmente limitado, totalmente vulnerável. Qualquer coisa é capaz de destruir ele, mas dentro dele existe um poder supremo. Mas é um poder inocente devido à fragilidade do corpo. Nos primeiros meses, essa criança vai crescendo, começa a andar e ela não tem nenhum medo. Ela é totalmente destemida, sem nenhum medo. Ela teria coragem mesmo até de enfrentar um leão e dar uns tapas na cara dele. Não tem medo. Você sabe como é uma criança, um bebê, com 1 ano de idade. Não vê noção do perigo. Entraria no meio de uma pista, não tem medo nenhum, porque o poder supremo habita ali. Só que ela vai se desenvolvendo, os instintos também de sobrevivência vão se desenvolvendo, e também a parte racional, a parte intelectual. Como é que isso se aplica? Os pais que precisam cuidar da criança começam a impor limites. E claro, é preciso, porque senão ela morre. Filho, não pode isso, filho, não pode aquilo, segura, toma cuidado, você não pode ir lá, você não pode ir aqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E tudo isso vai controlando, vai segurando esse poder supremo. É necessário para se viver nesse mundo, isso é necessário, mas preste atenção. A criança vai crescendo e cada vez mais situações autoimpostas vão sendo necessárias para que ela cresça como um ser humano. Quando ela chega ali nos primeiros anos da escola, ela já começa a se sentir inferiorizada. Porque tem um amiguinho que talvez é mais inteligente, um amiguinho é mais bonito, o amiguinho disso, isso, aquilo, o amiguinho disso, aquele outro, e ela vai se inferiorizando, fazendo comparações com os outros. Ela vai crescendo, chega à pré-adolescência. Aí a coisa fica ainda mais intensa. Agora pode surgir uma espinha e ela já sentir que aquela espinha tornou ela feia e que o amigo é melhor, o amigo tem um cabelo bom, o amigo tem isso, o amigo tem aquilo, ela não é inteligente o suficiente, ela tem que ser melhor. A sociedade cobra dela para que ela seja melhor, os pais cobram que ela tenha que ser um bom aluno, o professor cobra, todo mundo cobra. Só vai aniquilando o ser supremo que existia nela. Ela está crescendo, o seu corpo está se desenvolvendo, ela está se tornando um adulto, mas o seu eu supremo está cada vez mais aniquilando, se tornando um gafanhoto. Quando ela chega na sua juventude, entre seus 18 e 20 anos por aí, que ela já está formada fisicamente falando, ela já se tornou um total gafanhoto. Agora ela está totalmente controlada pelo sistema. Agora ela vai correr atrás da sobrevivência, de um emprego, de relacionamentos, da aprovação social e tudo mais. E o seu eu supremo simplesmente virou uma pequena centelha, minúscula, pequena, um gafanhoto. E tudo agora se tornou mais valioso do que ela, um relacionamento, dinheiro, um trabalho, tudo mais.
e ela se tornou pequena. E essa pequena pessoa, ou essa pequena criança que cresceu, vai passar o resto da sua vida lutando contra gigantes, sempre contra gigantes. E os gigantes que ela imagina existir no íntimo, eles não são nada diante dela. Mas como ela não acredita em seu poder supremo, como ela se perdeu, ela não sabe como resgatar isso, tudo se torna gigante e a vida se torna infeliz. Porque ela dá a felicidade dela em prol dessas coisas. Então fique muito atento, pegue essa mensagem e reavalie. Quais são os gigantes na sua vida? E eles são gigantes por quê? Porque você está dando poder para eles. Porque você é maior do que eles. No momento que você dá o poder, eles se tornam gigantes. No momento que você se tornar gigante, eles se tornam gafanhotos. Reflita sobre isso. Se precisar, volte. Na verdade, eu recomendo, volte esse vídeo de novo. Investigue a sua própria vida e assuma o seu poder. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.